Olá, sétimo ano. Esse é o nosso conteúdo do dia 4/6. É o conteúdo Simple Past, que significa passado simples. É um conteúdo que vai cair na nossa próxima avaliação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele. O Simple Past descreve uma ação que já ocorreu e que não ocorre mais. A ação teve início e fim no passado. É uma ação finalizada, uma ação acabada. Ela começou e já terminou. Eu só posso usar esse tempo verbal quando isso acontecer. Ela é uma ação que começou no passado e que também teve o seu fim no passado. No Simple Past, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. O que isso significa? Que a terminação do verbo é igual para qualquer sujeito. Desde a primeira pessoa do singular até a última do plural, o verbo é escrito da mesma forma. Ele não muda. E no português, por exemplo, a gente começa com uma terminação, o verbo, e termina com outra. Por exemplo, eu trabalhei, eles trabalharão. Então, olha só, quantas vezes o verbo no português muda essa terminação? No inglês não muda, ele é flexionado de uma vez só para todas as pessoas. Nós vamos estudar primeiramente os verbos Simple Past terminados em ED, que são os regular. Depois nós vamos estudar a outra parte, mas para o momento somente esses aqui. De um modo geral, pessoal, todos os verbos, de um modo geral, todos os verbos ganham ED no final. E temos algumas particularidades que vamos estudar à frente. No momento, nós vamos entender que, na regra geral, os verbos ganham ED e que outros tipos de verbos ganham D ou ED ou IED, como eu coloquei aqui. Na formação de uma frase afirmativa, eu preciso começá-la com o sujeito. Logo em seguida, o verbo vai ganhar ED, D ou IED. Agora, qual verbo vai ganhar qual terminação? Isso vai depender do modo como o verbo termina. Por exemplo, na regra de número 1, todos os verbos terminados com a letra E vão ganhar apenas D. Então, eu listei aqui alguns exemplos. Todos esses verbos aqui que eu listei, eles terminam em E. E se terminam em E, eles vão ganhar apenas D. Não pode ficar E, D. Então, já tem o E, para que eu vou colocar outro E? Eu vou acrescentar somente D. Então, para os verbos terminados em E, nós vamos acrescentar somente D. Isso no passado. A outra regrinha que nós vamos usar na nossa avaliação é a de número 3. Os verbos terminados em Y, precedido de consoante, ou seja, terminou em Y e antes do Y teve consoante. Terminou em Y, precedido de consoante. Terminou em Y, precedido de consoante. Todas as vezes que esse Y tem antes dele uma consoante, nós vamos tirar esse Y e no lugar dele nós vamos colocar IED. Então, olha, stud terminou em Y com consoante. Tiramos o Y e colocamos IED. Carry, da mesma forma, terminou em Y. Então, tiramos o Y, colocamos IED. Worry, consoante Y.
tiramos o Y e colocamos IED. Então, essa aqui é a fórmula que vamos usar para todos os verbos terminados em Y, que tem antes desse Y uma consoante. Próxima regra que nós vamos comentar e que a gente vai usar na avaliação é a 4. Os verbos terminados em Y, só que dessa vez precedidos de vogal. Nós não temos mais o Y com consoante, agora é Y com vogal. Basta apenas acrescentar ED ao verbo. Então, quando esse Y está do lado de uma vogal, não tem que tirar o Y, nós apenas vamos acrescentar o ED, ok? Então, não pode confundir. Ó, 1, 2, 3, 4 exemplos aqui de Y precedidos de vogal. Todos esses verbos terminaram em vogal e Y. O que aconteceu aqui de acordo com o exemplo? Olha só, apenas houve o acréscimo do ED. Então, vamos repetir. Na regra geral, basta acrescentarmos ED. Por exemplo, se o verbo for jump, J-U-M-P. Você viu em algum lugar até agora eu falando sobre verbos terminados em P? Não teve. Então, ele entra na regra geral. Basta acrescentarmos ED. Então, antes ele era pular, depois ficou no passado, pulou, pulamos. Outro exemplo de verbo aqui, por exemplo, talk, conversar, terminou em K. Nós falamos sobre regras de verbos terminados em K? Não, não falamos. Então, ele vai entrar na regra geral. Basta acrescentar ED. E assim por diante. Agora, verbos terminados em E. Já tem o E. O que nós vamos acrescentar? Apenas a letra D. Então, todos os verbos aqui terminaram em E e ganharam apenas o D. A próxima regra é a 3. Os verbos terminados em Y com consoante antes. Tiramos o Y e acrescentamos IED. Verbos terminados em vogal com Y, basta acrescentar ED. Ok, pessoal, por hoje é só. Obrigada.